O Jornal Rio Sulense está entrevistando Jambes, que atualmente é o diretor da Defesa Civil do Rio do Sul, e que tem feito um brilhante trabalho em toda a região, não só em Rio do Sul, mas tem servido também o trabalho da Defesa Civil do Rio do Sul para toda a região. Nós gostaríamos de saber do Jambes, nesse momento, qual que é a situação aqui em Rio do Sul e no Alto Vale. Bem, primeiramente, bom dia, né? Bom dia A todos do Jornal Rio Sulense. A nossa situação hoje em Rio do Sul, ela é bem mais calma do que na segunda-feira. Na segunda-feira, nós, quando tivemos em reunião, eu fiz parte dessa reunião na cidade de Itaió, que inclusive hoje está tomada pelas águas com uma metragem de 9,72 metros, que nos assusta muito, porque tudo isso poderia de repente ter tomado um outro rumo. E nessa reunião nos alertaram de que seriam abertas das 7 comportas a cada 5 horas 2 até todas estarem abertas. Esse cálculo ele é muito técnico. Nós usamos uma plataforma e um software usado na usina de Pilão, na cidade de Ibirama. Nós adaptamos para a nossa realidade aqui de Rio do Sul e região e, mediante a isso, começamos a elaborar uma ação preventiva, com expectativas dos rios chegarem àquelas medidas entre 8,5 e 9 metros. Por isso foi realizado esse trabalho preventivo de retirar as famílias, que é melhor prevenir do que remediar. A resposta, numa madrugada, retirou 42 famílias com seus pertences de todos os locais da região mais alagada, na cidade de Rio do Sul, que são Jardim América, loteamento Bianchetti e Bela Aliança na Coab. Todo esse trabalho executado, feito, até para a gente ter referência para futuras ameaças que virão, e cheia é a nossa principal ameaça aqui no Alto Vale, e segundo o plano, os escorregamentos de terra. O que a gente conseguiu ter de positivo disso? Mobilização de todas as forças políticas do Alto Vale, inclusive da cidade de Blumenau, na pessoa do seu João Paulo, prefeito de Rio do Sul, Gariba, o prefeito de Itaió e todas as lideranças que seriam atingidas por essa atitude. Se mudou o cenário. Jambes, a situação só não foi pior pelas barragens. A gente acha que as barragens cumpriram um papel importante. Gostaria que você falasse para a gente, esclarecesse assim, para a população, a importância das barragens na contenção das cheias e se elas também, além de serem positivas, elas também podem trazer algum perigo para a comunidade. Olha, alguns dados técnicos são desconhecidos, às vezes, claro, pessoas que têm mais experiência, acompanham diretamente esses trabalhos, vão saber bem direitinho e de repente até me corrigir se de repente eu cometer algum erro, porque são muitos números. Mas a barragem de Itaió, ela armazena milhões de metros cúbicos de água. E ela ficou fechada no domingo todo, ficou fechada na segunda-feira toda, sendo aberta as primeiras 2 comportas às 18 horas e 15 minutos de segunda-feira. O porquê não continuar mantendo ela fechada? Muita chuva caiu sobre o Rio do Campo e chegaria 1/3 a mais do volume de água nessa barragem. A importância dela, ela manteve esse volume de água armazenado, não deixando ele vir para nossas cidades e regiões, na expectativa de que a meteorologia mudasse, que o tempo mudasse e ficasse com dias bons logo a seguir. Não aconteceu. Vieram mais chuvas. E aí houve um momento de começar a abrir as comportas para ter uma válvula de escape. Pela avaliação de estrutura e conhecimento técnico que cabia ao DEINFRA, o que ocorreu? Queriam abrir todas, que é o procedimento padrão adotado pelo DEINFRA em todos os casos da Catarina. Nós entendemos que teria que ser de maneira diferente, mas isso cabe a eles a decisão. E, num segundo momento, foi aceita a nossa colocação. Não, quando digo nós, só está envolvido todas as lideranças que trabalharam diretamente nessa reunião a qual eu estive presente. E até hoje encontram-se só 3 abertas e 4 totalmente fechadas. O não fechamento da barragem de Tuporanga, que também estava apresentado pelo programa e pelo padrão do DEINFRA, nos preocupou a ponto de perguntas técnicas ter sido feita ao Dr. Guilherme, que é o responsável, de que isso daria um resultado positivo para o Rio do Sul se fechasse. E ele nos informou que isso não significaria 1 centímetro a 2 de diferença no nível da água. E, no entanto, eu saí de um pico de 7,66 metros para 6,52 que tem agora no momento. Então, isso tudo ajudou. Tudo isso mudou mas de forma muito significativa a enchente que não houve no Rio do Sul. Onde ela está? Onde ela foi? Até algumas pessoas me perguntam e me ligam e eu explico. Elas estão lá
dentro ainda da barragem de Itaió, porque são só 3 comportas abertas e não 7. Elas estão lá em Tuporanga, que desde segunda-feira à noite, às 23 horas, estão com suas comportas fechadas, no total de 5. E a barragem de Tuporanga já está com 58% da sua capacidade ocupada, tendo ainda, né, uma tranquilidade de mais 42%. Há uma previsão de chuva nos próximos dias ou o período de estiagem agora é suficiente para que esvaziem as barragens e elas voltem a ter capacidade de retenção de água? Todos os avisos meteorológicos que nos chegam, que é responsabilidade da Defesa Civil Estadual, repassar isso aos municípios, mais os sites oficiais que nós utilizamos como referencial, nos informam que nos próximos dias terá tempo bom, né? Não virá chuva para a nossa região. A partir de sexta-feira é que nós vamos ter alguns milímetros de chuva, mas de forma ainda menor. E algum risco? Essas barragens, elas estão bem na sua estrutura? Elas podem trazer algum risco assim de quando transbordar, um volume muito grande de água ou não? Olha, de estrutura? Tecnicamente eu tenho que repassar uma informação que até foi repassada a mim. Uma estrutura, certo? De alvenaria, com ferragens, com estudos em cima dela no seu feitio em 1973, que é o caso da barragem de Itaió, ela tem as suas limitações. Nós temos que avaliar uma residência construída em 1973, não é hoje a mesma residência que foi feita naquela época. Ela sofre desgastes. Inclusive uma situação daquela que é agredida constantemente quando há precipitações de chuvas naquelas regiões, naquelas cabeceiras. Então ela exige, não é que nós temos que, ela exige manutenções, que haja estudo, que haja sempre um olhar especial para ela, porque pode estar baixando esse índice, né, esse índice de segurança. Porque a metragem de metros cúbicos constantemente tem se elevado cada vez que chega nela, e com isso ela sofre desgaste. Então, se ela foi construída por um determinado suporte, para suportar uma determinada quantidade de água, e ela está sofrendo desgaste, essa quantidade de água começa a cair. Né? Tecnicamente falando, não é que vai diminuir o volume, é que vai diminuir o quê? A força dela contra essas águas. Até um ponto em que tem que ser feito um novo estudo e de repente até antecipar alguma coisa antes dela para minimizar essa carga de força, que a gente faz cálculos em cima disso. O que significa a barragem de Itaió hoje para o nosso Alto Vale? Para que todas as pessoas que vão estar nos ouvindo possam entender, 3 comportas abertas hoje em Itaió, numa pressão de 21 metros de altura dentro do seu montante, vertendo 1 metro de água e chegou a 1,20, numa extensão de 98 metros, significa 82% do volume de água a 7,66 metros, passando embaixo da ponte Ivo Silveira. Isso é o que está saindo dela. Vocês olhem que isso é muita água. É você, por segundo, ter esse montante todo passando aos seus olhos. Você imagine se isso vier a romper. A tragédia que isso não iria ocasionar. Nós estaríamos aí, eu como uma pessoa formada na área de BREC, né, busca de resgate em estruturas colapsadas, e a ponto de que a gente tem uma noção do que é procurar pessoas soterradas, pessoas arrastadas, né, de uma maneira irreal, teríamos aí 2, 3 meses de trabalho para conseguir contabilizar o número de vidas que irá se perder. Numa extensão até que ela perca a sua força na hora que essas águas todas passarem e espalharem. Então isso, não queremos nem pensar que tipo de trabalho, não tem como calcular. Isso é uma situação assim que não devemos nem pensar, porque a tragédia seria muito grande. Né? Então, eu acredito que a manutenção e a prevenção e medidas preventivas é o melhor caminho. Ok, Jambes, obrigado pela entrevista, obrigado pelo trabalho que vocês fizeram preventivo e parabéns por esse trabalho. Eu acho que se tem alguém criticando é porque não conhece aquele velho ditado que diz: é melhor prevenir que remediar. Obrigado. Com certeza.